Boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Boa noite, meu irmão. Leite, como é que você tá? Tudo tranquilo? Seguinte, gente. Questões na área do aluno. Telegram não, tá? Telegram não tá, não. Então vamos lá para 10 questõezinhas aí. Não vou nem perder muito tempo, não. Já vou mandar aqui 20 minutos para vocês fazerem essas questões aí. Beleza? Beijo nas crianças. Essa porra não quer trocar. É aqui, rapaz. Porra. Fui, hein? 20 minutinhos.
Boa noite, gente. E aí, vamos para a questão 41. Nas licitações realizadas na modalidade de pregão, nos termos da Lei 10.520, e eu já vou direto para a resolução. Ele quer a correta. Está aí, ó. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer. Beleza, Leonardo. Quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentação das razões de recurso. Está lá no artigo 4º, item 18, né? Exatamente o que nós acabamos de ler, ó. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando será concedido o prazo de 3 dias para apresentação de razões de recurso. E aí o artigo ainda continua falando, né? Ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, ou seja, 3 dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos. Então, até aí nós temos essa como correta, mas vamos ver as outras, né? Os licitantes terão um prazo de 5 dias contados da declaração do vencedor para apresentarem recurso que deverá ser endereçado ao pregoeiro. Não, olha bem. Aqui nós temos vários erros nessa frase, tá? A primeira delas é o prazo, não são 5 dias e sim 3 dias. E não se apresenta nada endereçado ao pregoeiro. A coisa é feita imediata e motivadamente. Ou seja, é ali, é no momento do pregão, tá? O pregão, na hora que ele termina, na hora que há adjudicação e homologação, acabou, não tem recurso, não tem mais nada. Então, na hora que foi dada ali, o pregoeiro falou, fulano venceu, o cara já tem que entrar com recurso ali, ó, eu vou entrar com recurso. Aí ele avisou que vai entrar com recurso, é motivadamente e imediatamente. Então, vamos lá. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante não implica na decadência do direito de recurso. Mentira. Está lá no item 20 do artigo 4º. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ou vencedor. Então, veja bem, o camarada ele tem imediata e manifestadamente, né, e justificadamente também, a intenção de recurso, tá? Se ele não disser ali imediatamente, né, e motivadamente, implicou a decadência do direito. Então, não tem como o camarada recorrer depois que o troço já acabou, tá? O acolhimento de recurso importará na invalidação da fase externa do certame, devendo ser marcada a nova data para a realização do leilão. Não. Olha bem. Item 19 do artigo 4º da Lei 10.520. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Ou seja, o camarada entra com recurso, ele pode entrar com recurso contra a proposta, porque não está batendo de acordo com o edital. Ele pode entrar com recurso contra, né, qualquer coisa, mas esta coisa é que deixará de existir. Esta coisa é que vai ser acolhido, o recurso será averiguado. Não todo o processo, tá? Apresentadas as razões de recurso por qualquer dos licitantes, os demais serão intimados no prazo de 5 dias para apresentar contra-razões. Não. É o mesmo prazo, igual número de dias, o que diz lá no item 8 do artigo 4º, desculpa, no item 18 do artigo 4º. Então, se o licitante que está reclamando tem 3 dias, os outros licitantes também terão 3 dias, tá? No término do prazo do recorrente. Beleza? Então, nós temos aí a letra A, na 41, como sendo a resposta correta. E eu não tenho nenhum lápis aqui hoje. Mary Lu. Só um momento, senhores, só para eu poder achar um lápis aqui. Senão não vai ter gabarito.
41, letra A. Os dois estão funcionando. E vamos para 42. 42, avalie o que se afirma sobre a lei de licitações, que é a lei 866. Então vamos lá. É dispensável a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente através de empresário exclusivo. Olha só, falou exclusividade, falou exclusivo, não é dispensável, é o quê? Inexigível. Está lá no artigo 25, item 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, é inexigível a licitação, tá? Então aqui está falso. Vamos para a próxima. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 15%. Não, é até 25%. Raciocina com múltiplo de 50, tá? Então é 25% para esse caso, né, que está lá no artigo 65, parágrafo 1º. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado no contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%. Isso aqui é fácil de decorar. Então, qualquer supressão ou acréscimo, 25%. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, 50% para os seus acréscimos. Não tem supressões aqui nos 50%. Então, está falso. E a terceira, a inabilitação do licitante importa preclusão no seu direito de participar das fases subsequentes. Ou seja, o cara que é inabilitado, ele não participa das próximas fases, né? Está lá no artigo 41. Isso é óbvio, né? Parágrafo 4º. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. Está lá no artigo 3º, né? Vinculação ao edital. E a inabilitação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. Então está correto. Então eu tenho falso, falso, correto. Então eu tenho a última, a critério da autoridade competente, em cada caso e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Está lá no artigo 56. Desculpa aí, gente. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que previsto no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Está correto. Então eu tenho falso, falso, correto, correto. E aí eu vou procurar minhas alternativas. Minhas alternativas estão lá, né? O que é correto está apenas dito na letra C. Então, 42, letra C. Vamos para 43. Está de boa aí, Leonardo? Nos termos da Lei 8666, quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Não vou ler todas, vou ler somente o que diz a legislação. A legislação diz no seu artigo 5º do artigo 24, desculpa, no item 5 do artigo 24, quando não acudir interessado à licitação anterior e a esta, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantida nesse caso todas as condições pré-estabelecidas, é dispensável a licitação. Então o que eu tenho aí é dispensável a licitação, mantidas neste caso todas as condições pré-estabelecidas. Então 43, letra A. Vamos para 44. Há princípios específicos que regem as licitações, o que não afasta a incidência dos princípios gerais aplicáveis a todas as atividades da administração pública. Nesse sentido, considere. Então, vamos lá. O processo de dispensa ou de inexigibilidade de licitação deve ser necessariamente instruído com as razões que fundamentam a contratação direta e a demonstração de compatibilidade do valor de mercado. Não. Né? Olha só. No caso de dispensa, talvez, mas inexigibilidade não, porque inexigibilidade não é possível fazer um procedimento competitivo, já que eu não tenho nada, não tem competição. Então a número 1 está errada, tá?
E aí eu tenho aí, né, licitação dispensável é aquela em que o legislador permite que o administrador opte entre licitar e contratar diretamente. Trata-se, portanto, de decisão discricionária da autoridade competente. E na inexigibilidade ocorre quando há inviabilidade de competição, ou seja, não é possível realizar um procedimento competitivo em virtude das condições da situação, por exemplo, só há um fornecedor. Vamos para a segunda. É admitida nas licitações para aquisição de software e indicação de marca, desde que reste demonstrada a necessidade e haja justificativa prévia para aquisição, como expressão, dentre outros, do princípio de motivação, na medida em que desta é possível identificar esclarecimento para afastar alegações de direcionamento, impertinência e irregularidade da conduta. Então, olha só o que diz a legislação, está no artigo 7º. As licitações para execução de obras e para prestação de serviço obedecerão ao disposto nesse artigo e, em particular, a seguinte sequência. Lá no parágrafo 5º, é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Então, passemos para o número 3. O princípio do julgamento objetivo das propostas traduz-se como condição de eficácia para os contratos firmados pela administração mediante prévia licitação, tal qual o princípio da publicidade que obriga a publicação dos instrumentos contratuais na imprensa oficial, constitui condição de validade daqueles. Olha o que diz o artigo 44. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por essa lei. Esse é o princípio do julgamento objetivo, tá? Que também é tratado no artigo 45, que trata dos tipos de licitação. Então, tá errado. Vamos para a próxima. A impossibilidade de promover alterações contratuais qualitativas nos contratos administrativos, como expressão do princípio da legalidade e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Está lá no artigo 58. O regime jurídico nos contratos administrativos instituído por essa lei confere à administração em relação a eles a prerrogativa de modificá-los unilateralmente, ou seja, a administração, além de poder mudar, não depende da opinião do contratado, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, tá? Respeitar o direito não significa ter a opinião, beleza? Então nós temos aí, a primeira é falsa, a segunda é correta e as outras duas são falsas, né? Então eu tenho somente a número 2 está correta, e aí eu tenho aí apenas em letra D, 44, letra D de dado. Se tiver dúvida, só gritar aí, hein, gente. Vamos para 45. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessária a manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia, a licitação é... Então nós vamos lá, hein? O que diz o regulamento? Está lá no artigo 24. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários manutenção de equipamento durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia, é dispensável a licitação. Portanto, letra E de errei, tá? Veja bem, aqui eu quero, ó, licitação exigível é algo que é previsto, tá? Todo caso a licitação é exigível, isso é a regra. Necessária não existe. Aí eu tenho a inexigibilidade, que é o que é previsto no artigo 25, quando não há possibilidade de competição. A indispensável, né? Isso não existe na legislação, tá? A dispensável é aquela que o legislador, ou melhor, que a administração ela pode dispensar ou não. E eu tenho o item dispensado, né? A licitação dispensada é aquela prevista no artigo 17 e 19, tá? Então eu tenho os 3 casos, os 4 casos. A exigível, que são todas. Aí eu tenho os 3 casos de quebra da exigibilidade. Eu tenho a inexigibilidade, quando não há como competir. Eu tenho a dispensabilidade, que é o artigo 24, são lá os 33 itens, 35 itens,
taxativos que falam quando é o caso de dispensabilidade, que abre um espaço para que a administração pública possa licitar sem fazer licitação, ou melhor, possa comprar sem fazer licitação, e eu tenho a dispensada, que não tem como o cara correr, vai ser dispensado. E aí eu tenho a 46, de acordo com a legislação que estipula normas para licitações, no que se refere às compras, leia a sentença assinada alternativa correta. Vamos lá para a primeira. Atender ao princípio de padronização, que importa a compatibilidade de especificação técnica e de desempenho observadas quando for o caso as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Ser processado através de sistema de registro de preços. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes ao setor privado, que é o que está escrito lá no item 2. Ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado visando a economicidade. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades de administração pública. E aí, de acordo, apenas a afirmativa 1. Tá? Eu não li, mas vamos lá. O que diz a 1? As compras, sempre que possível, deverão atender os princípios da padronização, que está escrito na legislação, e impõe a compatibilidade de inspeção técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecida. Beleza. Número 2. As compras, sempre que possível, deverão submeter-se às condições de aquisição e pagamento diferenciadas do setor privado. Não, são parecidas, né? Que é o que diz a legislação aqui. São semelhantes, né? Semelhantes ao do setor privado. Então, está errado. Então, apenas a afirmativa 1 está correta. Então, 46, letra A. Beleza? Vamos para a próxima, 47. Sobre os temas licitação e contratos, marque a alternativa incorreta. Vamos lá para a letra A. A obrigatoriedade da licitação também alcança autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Sim, está lá no parágrafo único do artigo 1º. Subordina o seu regime desta lei, lei de licitações, além dos órgãos da administração direta, que somos nós, os fundos especiais, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mistas e demais entidades controladas direta e indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e município. Então, letra A está correta, não é essa que eu quero. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstruir os já produzidos. É exatamente o que está no artigo 59 da lei. Logo, a letra B está correta. O contratado na execução do contrato, sem prejuízo de responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte da obra, serviços ou fornecimento, até o limite admitido em cada caso pela administração. Está lá no artigo 72, exatamente o que eu acabei de ler. Então, a letra C está correta, não é a que eu quero. O contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou serviço para representá-lo na execução do contrato. Está lá no artigo 68, exatamente o que eu acabei de ler. Então, a letra D também está correta. E aí me sobrou a letra 1 e E. São modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. Esse cadastro não está previsto no artigo 22. Logo, a letra E seria a minha alternativa incorreta. Professor, mas que questão mole dada? É, gente, mas isso aqui é concurso. É questão de concurso. O que é um concurso? Então, se o cara estudou, ele consegue matar. O Estado de São Paulo enfrenta uma situação de grave e iminente risco à segurança pública e deseja reformar e aprimorar o estabelecimento penal. De acordo com a Lei 8666, é correto afirmar que, em tal caso, a licitação é... De acordo com a lei, está lá no item 35, para a construção, ampliação e reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. É dispensável, artigo 24. Então, letra E também. Não assusta, não. Né? Então, vamos lá para a próxima. Destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável será processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, e o senhor vai sonhar com a minha voz, gritando no seu ouvido o artigo 3º da Lei 8666. É o que mais cai, né? Toda hora cai a porcaria de uma questão vinculada a isso aqui. Não vou ler de novo, não. Está lá, então a letra B é a licitação.
não tem para onde correr. E aí, eu vou para o número 50. No que se refere ao tema das licitações e contratos administrativos, assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá direto para a letra A. Na hipótese legal de dispensa de licitação, a administração pública pode realizar o certame. Pode. É decisão discricionária da autoridade. Se há, tá? Ou melhor, aqui está. Ih, rapaz. Olha aí que coisa linda. Vamos olhar as outras, tá, gente? Vamos olhar as outras. Eu, às vezes, também cometo erro, tá? Olha só, a questão 50, ela fala assim, ó. Na hipótese legal de dispensa de licitação. Hipótese legal de dispensa de licitação é a prevista no artigo 17. Não depende da decisão discricionária de ninguém. A hipótese legal de dispensa de licitação, né? Ela não pode ser realizada o certame, tá? Então vamos analisar essa questão aqui com carinho. A letra A, vou guardar ela. Vamos ler a letra B. Na hipótese de inexigibilidade de licitação, a administração pública pode realizar o certame desde que exista prévia autorização legislativa. Não há possibilidade de realizar certame, porque a inexigibilidade de licitação é falta de concorrência. Ou seja, eu não tenho um segundo Roberto Carlos para poder concorrer com o primeiro Roberto Carlos que eu quero contratar. Então, não há, de forma alguma, possibilidade de ser realizado certame, tá? Então, vamos botar assim, né? A mais errada é a letra B do que a letra A, tá? Estou analisando a questão. Vamos lá para a letra C. O pregão é uma modalidade de licitação não prevista originalmente na legislação de contrato administrativo. O pregão não está lá. Então, está correto, tá? O pregão é uma modalidade de licitação não prevista originalmente na lei de licitações. A lei de licitações é a lei 8666 e lá não existe pregão. As modalidades são concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Vamos para a letra D. A emergência fabricada não autoriza a dispensa de licitação. Olha só, emergência fabricada, né, não é uma emergência de calamidade pública. Não é emergência, né, de atendimento à situação que pode ocasionar isso aqui tudo, né? Então, não é. Essa palavra fabricada me tira a possibilidade de eu enquadrar isso no item 4 do artigo 24, tá? Então, vamos para frente. Encerrado o procedimento com a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública, a licitação pode ser revogada por razões de interesse público. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação nos casos de interesse público decorrente de fato superveniente. Então, está correto. Encerrado o procedimento com a escolha da proposta mais vantajosa, a licitação pode ser revogada por razão de interesse público. Pode, né? Se tiver interesse público. Mas voltando para a letra A, tá? Aqui caberia um recurso, tá, gente? Então eu estou te ensinando aqui, ó, para você já ver as coisas, tá? Existe a possibilidade de dispensa de licitação. Aqui eu acho que você já entendeu, não preciso ficar deixando aqui, eu vou olhar nos seus olhos, eu quero olhar nos seus olhos. Quero olhar nos seus olhos. Dispensa de licitação é diferente de dispensabilidade ou de licitação dispensável. A licitação dispensada é aquela que já vem escrito que ela vai ser dispensada e eu não tenho como fazer nada. Eu, como administração pública, eu tenho que dispensar a licitação. É o que está previsto lá no artigo 17 e 19, tá? No caso do artigo 24, tá? É dispensabilidade, é a situação de dispensável, ou seja, eu posso dispensar ou não, eu posso realizar o certame ou não realizar, porque eu tenho lá uma calamidade pública. Então, morreu. Tá? Essa questão aqui eu anularia facilmente, porque a hipótese legal de dispensa de licitação é prevista no artigo 17 e no artigo 19, tá? Então essa aqui a gente ganharia fácil, beleza? Mas eu vou marcar aqui a letra B, que é o que diz lá o gabarito de sei lá da onde, mas eu entraria com recursozinho. Mais 10 questões para os senhores, só vai estar na área do aluno, tá? Aqui fala em Telegram, mas as questões não estão sendo colocadas no Telegram por ordem superior, beleza? Então, beijo. 20 minutinhos.
Só aguardando um ok. Pronto, leite pronto. Então, gente, eu vou tocar, que senão a gente não consegue, senão eu vou ter que correr na última leva, tá? Então, vamos lá, 51. Na administração pública, há processo licitatório para a contratação de serviços instituído para garantir o melhor atendimento ao interesse público. Com relação ao tema, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá, letra A. A licitação será dispensável quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento. É exatamente o que está no item 6 do artigo 24. Então está correto, né? Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento, aí é dispensável a licitação. Então está correto, letra A não é a que eu estou procurando. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. É exatamente o que está no artigo 14. Portanto, está correta a alternativa, então não é a que eu estou procurando. Vamos para a letra C. Para aquisição ou restauração de obras de arte ou objetos históricos, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade, a licitação será inexigível. Não, tá? Inexigibilidade é quando não há possibilidade de competição, né? Então está lá previsto no item 15. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade, item 15 do artigo 24, é dispensável a licitação. Portanto, a 51 é letra C. Mas vamos lá ver a letra D. O princípio básico da publicidade informa que a licitação deve ser amplamente divulgada, possibilitando o conhecimento de suas regras ao maior número possível de pessoas. É exatamente o que se diz sobre o princípio básico da publicidade. Isso não está explícito na legislação, tá? Mas olha só o que diz o parágrafo 3º do artigo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos e seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Ou seja, todo mundo tem conhecimento do que está acontecendo. Portanto, a letra D está correta. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório evita a alteração de critério de julgamento, além de dar a certeza aos interessados de que pretende a administração. Olha só, o edital ele visa o quê? Eu criar as regras antes do jogo, para não acontecer o que acontece, por exemplo, no Campeonato Carioca, né, de futebol, onde chega lá no final, o nego muda a regra, o troço acontece, né? Então, está lá no artigo 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, por mais absurdas que elas possam ser, ao qual se acha estritamente vinculado. Então, a letra E está correta, não é a que eu estou procurando. A letra C que está errada, então vamos para 52. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. A licitação deserta é caracterizada pelo desinteresse pela licitação, justificando a contratação direta. Está lá, ó. Quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantida nesse caso todas as condições pré-estabelecidas. Então, quando a licitação é deserta, que é justamente isso que eu acabei de ler, essa é a licitação deserta, que é onde não aparece nenhum interessado para apresentar proposta, ela pode ser dispensada. Então, ela pode ser ela é dispensável e pode ser dispensada. Quando ela é dispensada, há contratação direta. Se há contratação direta, a letra A está correta. Beleza? Ocorre licitação fracassada quando acudirem interessados, porém não logrou a administração proposta conveniente. Está lá no artigo 48. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas descoimadas das causas referidas nesse artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 3 dias úteis. Esse caso é conhecido como licitação fracassada em virtude do valor. Então, está certo. É inexigível a licitação quando houver inviolabilidade de competição. Está no caput do artigo 25. A licitação, quando houver inviolabilidade de competição, é inexigível, né? Então, vamos para a letra D. Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.
Está lá no artigo 9º do artigo 30, desculpa, no item 9, no parágrafo 9 do artigo 30. Entende-se por licitação de alta complexidade técnica, aquela que envolva alta especialização, blá, 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 exatamente o que está escrito na letra D, então está correto. E a letra E. A licitação dispensável não tem todas as hipóteses definidas em lei. Aqui já morreu, porque a licitação dispensável ela é exaustiva, ela é taxativa. Ela tem 35 itens dizendo quando eu posso ter o caso de dispensabilidade de licitação. Portanto, letra E está errada. É ela que eu estou procurando, tá? Ela tem todas as hipóteses definidas em lei. Então tem aí, letra E está errada. Vamos para a 53. Quanto às licitações e aos contratos da administração pública, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. O edital é a lei interna da licitação, vinculando tanto o administrado como a administração. Exatamente. Está no artigo 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado, e isso é o princípio da vinculação do instrumento convocatório. E aí você fala assim, professor, aqui não está falando do administrado, né? De quem vai ser contratado. Sim, ele tem que seguir o edital para poder fazer parte da licitação. Então, está todo mundo enrolado. É preciso de cláusula expressa em contrato para que a administração tenha o poder de fiscalizar sua execução. Negativo, tá? Está lá no artigo 58, o regime jurídico dos contratos administrativos instituído por essa lei confere à administração em relação a eles a prerrogativa de modificá-los unilateralmente, reincidi-los unilateralmente, fiscalizar-lhes a execução, aplicar sanções, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoais e serviços vinculados ao objeto. E essas são as cláusulas exorbitantes. Então, a fiscalização está dizendo lá que tem que ter cláusula contratual? Não, a fiscalização ela faz parte do modus operandi da administração. As licitações destinam-se a garantir a observância do princípio constitucional de isonomia e de se assegurar a proposta mais vantajosa para a administração. Exatamente. Está no artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional de isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e mais umas coisas que são o LIMP aí e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. As normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Está lá no artigo 5º. As normas de licitações e contratos devem, sim, privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Para quê? Para criar força nessas empresas, para que elas deixem de ser micro e pequenas empresas e passem a ser grandes, criando então a sustentabilidade tanto dita aí. Então, letra B seria a resposta da 53. Vamos para a 54. A lei de licitações permite que a autoridade competente anule o procedimento licitatório. Aí vem aqui uma porrada de coisa. Quando é que eu posso anular? Está lá no quadrinho e na lei, né? O artigo 49. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado, e não confunda anulação com rescisão. Anulação é o desfazimento do contrato por ilegalidade na sua formação ou na licitação. Rescisão, desfazimento de contrato válido por razões diferentes da ilegalidade. Atraso, né? Como razões de interesse público, inadimplemento contratual ou eventos estranhos à vontade das partes. Aí eu tenho um quadrinho azul e rosa aí para você entender. Revogação. Razão de interesse público, o fato deve ser superveniente após a licitação ou quando o convocado não assinar o contrato no prazo previsto. É sempre total, não se pode revogar só um ato da licitação, se revoga tudo. E não pode ser feita depois de assinado o contrato, né? Que é a preclusão, ou seja, é antes da assinatura do contrato. E na anulação? É quando há ilegalidade. A nulidade da licitação induz a do contrato, total ou parcial, e pode ser feita até mesmo após a assinatura do contrato, tá? Então, o que está dizendo aqui, ó? A letra C, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. O restante está errado. Estamos lá na 54, letra C. E aí, vamos para a próxima. Opa, apertei o botão. 55. Para que a União Federal celebre contrato de prestação de serviço com a organização social qualificada perante sua esfera de governo, visando as atividades contempladas no contrato de gestão, o procedimento licitatório é compulsório, dispensável, dispensado, inexigível e indisponível. Eu mato isso aqui sem estudar. Dispensável. Para a celebração de contrato de prestação de serviço com organizações sociais, qualificados no âmbito das respectivas esferas de governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Está lá no item 24 do artigo 24. Presta atenção. Não existe, eu já te falei, ou é exigível, ou é inexigível, ou é dispensável, ou é dispensada, tá? Então eu tenho aqui somente 3 letras aqui que eu posso marcar. Letra B, C ou D. Não existe indisponível e nem compulsório. Então vamos lá. Inexigível é quando eu tenho falta de competição. Não é o caso, porque eu posso ter, né? Um serviço com organização social, tem uma porralhada de organização social. Então não é o caso. Dispensado ou dispensada, né, seria o caso previsto no artigo 17 e 19, que é aquela coisa de imóvel, tem nada a ver com isso aqui. E aí eu vou para a letra B, sobrou a letra B. Então, sem estudar, sem saber do que se trata, sem saber onde é que está o artigo que praga essa praga, eu marco a letra B e você mata a questão. 55, letra B de bola. E nós vamos para a próxima. A ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a execução de um contrato pode gerar um caso de rescisão unilateral, administrativa, judicial, amigável ou obrigatória. Aqui também eu marco sem ter lido. Vamos lá no artigo 78. Constitui motivo para rescisão do contrato a ocorrência de caso fortuito de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados no inciso 1 a 12 e 17 do artigo anterior. Então, o que está dizendo aqui? Unilateral. Lá só se fala em unilateral, bilateral, né? Então, não existe administrativa, judicial, amigável nem obrigatória. Sobrou quem? Letra A, 56. Se a pessoa souber chutar, você acerta as questõezinhas aí. É só manter a calma. Isso é questão de concurso, tá? Considerando o artigo 24, que trata de dispensabilidade, assinar a alternativa correta. Vamos lá para a letra A. É dispensável a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente através do... Falou exclusividade, é inexigibilidade. Está lá no item 3 do artigo 25. Então a letra A está errada. Vamos para a letra B. É dispensável a licitação para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Exclusividade não pode ser dispensabilidade, é inexigibilidade. Está lá no item 1 do artigo 25. Portanto, letra B também está errada. Vamos para a letra D. C, desculpa. A licitação para a contratação de serviços técnicos, como, por exemplo, treinamento e aperfeiçoamento pessoal, de natureza singular, ou seja, singular só tem um. Se só tem um, não há competição. Logo, não é dispensável. É inexigibilidade. Está lá no item 2 do artigo 25. Vamos para a letra D. É inexigível a licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar abastecimento? Não, isso é dispensabilidade. Está lá no item 6 do artigo 24. Então, pula para a próxima. E aí, sobrou a letra E. Nenhuma das respostas acima, né? Considerando a letra E. Vamos para 58. A licitação é um procedimento de natureza obrigatória para que a administração pública possa contratar, não obstante, essa obrigatoriedade é possível que a lei contenha previsões de casos onde essa obrigatoriedade é flexibilizada. Assinar a alternativa que dispõe de forma correta sobre a temática em questão. Vamos para a letra A. É possível contratar a compra de determinada marca sem licitação devido à inexigibilidade no caso? Não. Eu não posso comprar, não pode ter identificação de marca, não pode ter indicação de marca, nem por inexigibilidade,
nem por dispensabilidade, nem por coisa alguma, tá? O artigo 15 prevê, né, que eu posso especificar o que eu quiser, mas eu não posso indicar marca. Então, letra A está errado. A contratação de artista não está sujeita à licitação por ser dispensada, não. Ela é inexigível. A inexigibilidade é onde eu vou contratar artista, né? Eu só tenho um Roberto Carlos, então eu vou contratar o Roberto Carlos, então é inexigibilidade, não há competição. Letra C. Na contratação de serviços técnicos altamente especializados de natureza singular, singularidade é porque só tem um, não há competição. Se não há competição, inexigibilidade, não é dispensada, tá? Então, vamos para a próxima. No caso de calamidade pública, é possível a contratação através de dispensa de licitação. Até que enfim nós encontramos, está lá no item 4 do artigo 24. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, é dispensável a licitação. Então, letra D na 58. E vamos para letra E. É possível contratar serviço de publicidade sem licitação por ser essa inexigível no caso. Olha só, serviço de publicidade não pode ser contratado por inexigibilidade, tá? Está lá no item 2, no finalzinho do item 2 do artigo 25. Não pode, vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Então, ficou a letra D aí como sendo a correta. Vamos para 59. A fase preparatória do pregão observará o seguinte, vamos lá. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. Está lá no item 1 do artigo 3º. Então está correto, exatamente o que está escrito ali. Vamos para a próxima, número 2. Não é necessária a definição do objeto. Já morreu aí. A fase preparatória do pregão, no item 2, artigo 3º, diz o seguinte: a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedar especificações que, por excessivas, irrelevantes ou necessárias, limitem competição. Ou seja, tem de haver a definição, tá? Então, está errado. E a terceira, a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, análise de sua suscetibilidade e sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Está lá no item 4 do artigo 3º, exatamente o que eu acabei de ler. Então, nós temos aí correto, errado, correto, e aí eu tenho a resposta, somente a questão 2 está incorreta, letra D de dado. Questão de concurso, tá, gente? O senhor acertou aí, ó, a questão de concurso. Na forma do artigo 39 da Lei de Licitações, sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto do valor para obra e serviço de engenharia na modalidade concorrência, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma, aí tem consulta, audiência pública, análise de impacto econômico, estimativa de preço ou carta convite. Aqui eu não preciso também ter muito pensamento, não. Lá no artigo 39 diz o seguinte: inicia-se obrigatoriamente com uma audiência pública, concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital. Olha só, hein? Antes da publicação do edital, 15 dias antes eu faço audiência pública, tá? E depois eu divulgo, divulgo 10 dias antes do dia dessa reunião, tá? Então, pelo mês previsto para a publicidade da licitação. Então, tá aí, audiência pública, letra B, 60, letra B de bola. Então, lá se vão mais 10 questões aí para os senhores. Deixa eu voltar para cá. E aí, 15 minutinhos aí para a gente resolver, hein? Beleza? Matando a pau.
Passados 15 minutos, toquemos para a próxima peleja. 61. Acerca da lei de licitações, qual dos princípios constitui também uma finalidade ou objetivo da licitação pública? Legalidade, legitimidade, isonomia, publicidade ou moralidade? Olha aí. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Princípio, isonomia. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos, tá? Princípio constitucional da isonomia, princípios básicos da legalidade, pessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação, instrumento convocatório, julgamento objetivo e de tudo que é correlato. Então, olha só, são finalidades ou objetivos da licitação pública, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Logo, acerca da lei, qual dos princípios constitui também uma finalidade ou objetivo da licitação pública? A isonomia, tá? Então, presta atenção, aluno. Então, eu tenho aí letra C. O restante são princípios básicos, tá? Então, vamos lá. A administração iniciou o procedimento licitatório para a contratação de projeto básico de uma obra. Porém, em face da decisão de contratar o empreendimento futuro na modalidade de parceria público-privada e não mais como obra pública, o projeto tornou-se desnecessário. Diante dessa situação, poderá, vamos lá ver o que está dizendo aqui, a autoridade competente para aprovação, está lá no artigo 49 do procedimento, somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. O seu parágrafo 1º do artigo 49 diz o seguinte: a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. Então temos que revoga-se o procedimento licitatório, desde que comprove razões de interesse público decorrente de fato superveniente, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. O restante, as outras três, B, C e D, são anular. E aí, a letra E fala de revogar o procedimento licitatório desde que conte com a anuência de todos os licitantes. Negativo, né? Veja bem o enunciado. Em fase de decisão de contratar o empreendimento futuro na modalidade de parceria público-privada e não mais como obra pública, ou seja, é um fato superveniente, tá, de interesse público. Logo, revoga-se e não precisa pedir opinião de ninguém. Está lá na letra A, unilateral, revogação unilateral. Vamos para 63. O cadastro de produtos e fornecedores para eventual e futura contratação de bens e serviços selecionados mediante processo licitatório é denominado. E aí? O que diz? A legislação diz o seguinte: sistema de registro de preços. Está lá, ó. As compras, sempre que possível, deverão: 2. Ser processadas através de sistema de registro de preços. Lá no artigo 34, para o fim dessa lei, os órgãos e entidades de administração pública que realizam frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação na forma regulamentar, válidos por no máximo 1 ano. Artigo 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. Item 4. Verificação da conformidade de cada proposta com requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes do mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços. Ou seja, o nome é sistema de registro de preços. Está lá na letra C. C de cachorro. 63, letra C. Vamos para 64. Com base na lei de licitações e suas alterações, complete as lacunas abaixo, assinalando a alternativa que apresenta a ordem correta, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º da Lei 8666, e suas alterações,
blá, 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 blá. Se comprovado, blá, 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 blá. Respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública e fornecedor e o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. O que diz o artigo? Tá? Na hipótese desse artigo, que fala de inexigibilidade de licitação, parágrafo 2º do artigo 25, e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública, o fornecedor ou o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Logo, na hipótese de inexigibilidade de licitação, em qualquer dos casos de dispensa e superfaturamento. Letra C é o que completa as lacunas aí. Vamos para a próxima. Considere os itens abaixo. Vamos ler direto. A licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição. Beleza. É o caso, por exemplo, da existência de um único fornecedor. Exatamente o que prevê o item 1 do artigo 25, né? Não há competição e só há um fornecedor, né? Então, está correto. Os casos de licitação dispensável estabelecidos em lei são taxativos e não exemplificativos. Exatamente. Nós temos 35 itens falando sobre, né, o que pode ser usado para dispensabilidade de uma licitação. Então, é taxativo. E no caso da inexigibilidade, é só exemplificativos, né? Porque ele só exemplifica. Então está correto. A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, mesmo contrariando o princípio da isonomia? Não. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, né? E aí o restante das coisas. Então, está errado. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado. Não é permitida a contratação de terceiro para assistir e subsidiá-lo de informações pertinentes à distribuição? Não, né? A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, que é o fiscal da administração, o fiscal de contrato, né? Permitida a contratação de terceiro para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Então, está errado. Então, eu tenho aí correto, correto, errado, errado. E aí, dentro das minhas alternativas, eu tenho a 1 e a 2, está correta. Então, letra B de bola na 65. Beleza? Vamos para 66. Conforme a lei de licitações, são hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, respectivamente. Vamos lá. Então, eu tenho na letra A. A. Antes de mais nada, eu tenho que ler o artigo 13º, tá? Para o fim desta lei, considere serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias ou consultorias técnicas, auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Então eu tenho aí, ó, na letra A, não é a que eu estou pedindo, porque a contratação de profissional de qualquer, ele quer dispensa e inexigibilidade, tá? Então olha só, a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, é inexigibilidade, tá? Então já matou, porque mesmo que venha depois qualquer coisa, eu preciso hipóteses respectivas. Então essa aqui já não conta. Vamos para a letra B. Contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual é dispensabilidade. Então vamos lá, vamos para a segunda hipótese. Contratação de instituição brasileira incumbida, regimental e estruturamento da pesquisa, do ensino e desenvolvimento institucional de instituição dedicada à recuperação social do preso, também é dispensabilidade de acordo com o item 13. A primeira do item 11, a segunda do item 13 do artigo 24. Então as duas são de dispensa, né? Então não é o caso. Vamos para a próxima. Contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos tóxicos, sólidos, urbanos, recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo. Isso está previsto no item 27 do artigo 24. É dispensabilidade, então está certo. Contratação de serviços técnicos relativa a patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização,
é o que está previsto no item 2 do artigo 25. É inexigibilidade. Então, está correta a sequência. Eu tenho uma dispensabilidade e uma inexigibilidade. Então, vamos para a próxima. Aqui inverteu-se, ó. Contratação de serviço técnico relativo à restauração de obras de arte e bem de valor histórico de natureza singular. Falou em singularidade e inexigibilidade. Eu quero a primeira sendo dispensabilidade. Então, esta aqui está errada. Mas aí eu tenho a segunda como dispensabilidade. Inverteu-se, né, que a contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas é o item 23 do artigo 24. Então, está errado. E nenhuma das respostas alternativas não pode ser, porque eu já tenho a letra C. Então, 66, letra C, vamos para 67. Com relação às licitações e contratos administrativos, assinale a opção correta. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional de isonomia. Isso aqui é o artigo 3º, quando chega lá na frente, ele fala da vinculação ao contrato administrativo. Veja bem, a licitação ela não é vinculada a um contrato, mas sim ao instrumento convocatório. A licitação ela é realizada para que haja a assinatura de um contrato. Então, não é vinculação ao contrato, tá? Então, letra A está errada. Vamos para a letra B. Nos casos em que couber o tipo de licitação convite, convite não é tipo, é modalidade. Então, tipo está errado, tá? Então, já temos aí que está errado. Vamos pular para a próxima. É dispensável a licitação para serviços que não sejam de engenharia e compra de valor até R$8.000, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto e possa ser realizado de uma só vez. Veja bem, é dispensável a licitação para outros serviços e compras no valor de até 10% do limite previsto na alínea A do inciso 2 do artigo anterior, ou seja, do artigo 23. O que diz o artigo 23? A linha A do item 2 é até 176 mil. 176 mil ele fala de 10%, seria 17.600 e não 8.000, como diz a letra C. Portanto, está errada. Vamos pular para a próxima. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5 mil. Não, é 5% da mesma linha de 176 mil, logo R$ 8.800. É nulo, parágrafo único do artigo 60. É nulo de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha A, que é o fato dos 176 mil, que é da carta convite, né, ou do convite. Né? Então, não são 5 mil, mas sim 8.800. E aí, o contrato assinado em decorrência de licitação dispensável, quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, poderá ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da administração. Está lá, ó, artigo 24, item 9. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Então, nós temos aqui a situação. Artigo 57. A duração dos contratos regidos por essa lei ficará restrita, ou melhor, desculpa, ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos. Item 5. As hipóteses previstas nos incisos 9, 19, 28 e 31 do artigo 24, então aonde se estabelece o artigo 9 ali, o item 9, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da administração. Mas eu vou te ler ainda o parágrafo 4º do artigo 57. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo que trata o inciso 2 do caput desse artigo poderá ser prorrogado por até 12 meses, que é o caso dos 60, que pode ir a 72. A prestação de serviço a ser executado de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vista à obtenção de preço e condições mais vantajosas, para a administração limitada a 60 meses. Então, no meu caso aqui, eu posso ter, então, 67, letra E de eco, ou letra Lé de rei. Vamos lá para a próxima, 68. Com base no artigo 24, que trata de dispensabilidade, exceto, vamos lá, letra A,
Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, é dispensável a licitação, item 3. Né? Vamos para a letra B. Quando não acudir interessado em licitação anterior a esta, também está no item 5 do artigo 24. Letra B é dispensável. Onde eu vou procurar o que aqui? Eu vou procurar quando fala disso aqui, ó. Falou de exclusividade, não é dispensabilidade, e sim inexigibilidade. Então tá lá, ó. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Falou em exclusividade, inexigibilidade. Vamos para a letra D. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento às finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha. Também está previsto no item 10 do artigo 24. É dispensável a licitação. Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente de pesquisa, do ensino, desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, também está previsto no item 13, artigo 24. É dispensável. Então a letra C seria a minha exclusividade. Em conformidade com a Lei 866, a licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição. Então, está lá no artigo 24. É inexigível, artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Tá, blá, blá, blá. Letra D na 69. Questão de concurso. E vamos lá. A respeito do tema licitação, analisa as afirmativas a seguir. Número 1. A inexigibilidade de licitação pressupõe inviabilidade de competição. Sim, é inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial 1, 2, 3. Correto. Vamos lá para o número 2. Na licitação dispensada, o legislador excepciona diretamente a obrigatoriedade de licitação. Excepcionar, colocar exceção. Tá? Então, eu crio uma exceção à obrigatoriedade de licitação, que é a minha licitação dispensada. Está lá no artigo 17, né? A alienação de bens, a administração pública subordina a existência de interesse público devidamente justificado, será precedido de avaliação e obedecerá as seguintes normas. Quando imóveis, dependerá da autorização legislativa para órgãos de administração direta, entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive entidades paraestatais, dependerá da avaliação prévia de licitação de modalidade de concorrência dispensada, essa no seguinte caso. A licitação dispensada possui duas seguintes características. É uma forma de contratação direta, ou seja, uma exceção ao dever de licitar, exceção, excepcionar. A decisão é vinculada, isto é, a autoridade terá que dispensar, não tem opção, tá? E aí eu venho os casos, né? Dação em pagamento, doação, permuta, investidura, venda a outro órgão, alienação gratuita ou onerosa e blá, blá, blá. Então, correto. Então, tem aí, na licitação dispensável, o legislador permite ao administrador realizar a contratação direta sem licitação. Sim, ele permite, tá? Então, está correto também. Então, eu tenho todo mundo correto, e aí eu tenho letra E na 70. Todo mundo está correto. E aí eu chamo os senhores aqui para o quadro, para os senhores poderem... Ih, pagou. Aqui. Chamo os senhores para o quadro, para os senhores verem aí o gabarito real de hoje. Lindo. Lindo, lindo, lindo. 30 questõezinhas aí para a gente matar a fome de questão. Beleza? Gente, estudo tá bom, né? Os senhores agora sabem até a data da prova. Senhores, estamos já aguardando a FOG, tá? Isso agora é o que me interessa. Os senhores são os maiores interessados que os professores terminem o conteúdo até o mês de julho. Agosto, setembro, né? Julho, agosto, setembro seriam 3 meses, tá? De exercício. Então, os senhores conhecem já aquilo que foi cobrado na prova do ano passado. Então, os senhores têm já o conteúdo, os senhores têm que cutucar os professores das outras disciplinas. Isso é uma regra do curso e eu estou cobrando e os senhores podem cobrar também. Os senhores são os maiores interessados. Tá? Que o conteúdo seja dado até o mês de julho, para que julho, agosto e setembro
seja feito o intensivão aqui só de exercício toda noite. Chegar aqui, exercício, exercício, exercício. Eu sei que alguns professores já trabalham como eu, né? Já terminaram e já estão dando exercício. Tem outros que dão o conteúdo e dão exercícios vinculados, mas independente disso, a partir de julho, a gente tem que ter somente exercício dentro de sala de aula. Tá? Exercício, exercício, exercício. A FOG vai ser mudada alguma coisa? Aí nós aqui de licitações e regulamentos, a gente vai bater cabeça aí para poder chegar num ponto. Mas como eu já estou dando exercício, então eu estou ganhando tempo. Tá? Então, gente, boa noite, grande abraço, continue estudando, não desiste não, não esmorece não, tá? Então, grande abraço a todos, beijo nas crianças e até a próxima.